Bob, você esteve na Rússia ultimamente, né? Sim. Como é que foi essa viagem aí? Você saiu daqui? Nós saímos de São Paulo e a gente faz uma parada em Paris. Opa! E depois de Paris a Moscou. E como é que foi a chegada lá? Foi direto para Moscou? Sim, a gente chega a Moscou e ficamos 2 dias lá para conhecer a cidade, né? Moscou, interessante, a gente tem o Kremlin, que é o Kremlin em russo quer dizer a cidade murada, né? Onde começa a cidade. Todas as cidades começam com o Kremlin, que é eles começavam com normalmente é uma igreja e depois um mosteiro, que o povo é muito católico lá, católico, cristão ortodoxo. E depois aí começava a cidade, aí começava a prefeitura e as casas em geral, né? Parece que foi sede do governo soviético. Como? Foi sede do governo soviético? Sim, o Kremlin, na verdade, a gente tem uma ideia que o Kremlin seja sede do governo, mas o Kremlin, na verdade, não é isso. Mas dentro do Kremlin, agora, claro, todas as cidades começaram com uma cidade murada, que se chamava Kremlin. Depois, você instala a prefeitura, mosteiros e a vida pública, né? Prefeituras e tal. O Kremlin, né, em Moscou abrange o sistema de governo soviético. E é um lugar muito bonito. Ao lado do Kremlin você tem a Praça Vermelha, né? E bastante famosa, né? Famosa. A Praça Vermelha, na verdade, a Praça Vermelha para eles significa Praça Bonita. Não tem nada de vermelho, não tem nada de Tem nada a ver com cores. Exatamente, é bonita, né? Nessa Praça Vermelha tem o mausoléu do Stalin, né? Nossa Senhora. E o de lindo lá é a Catedral de São Basílio, que é... Fica na Praça Vermelha? Exatamente. Foi construída por Ivan o Terrível quando ele conseguiu expulsar os tártaro-mongóis que dominavam a Rússia em 1500. E tem uma história que quando ele contratou um arquiteto italiano, né, para construir, e após o término da igreja ele mandou retirar os olhos do arquiteto para que ele não construísse outro igual. E é verdade. Olha o absurdo, né? É terrível mesmo, né? O terrível, né? E em Moscou também existe uma coisa muito bonita e interessantíssima, que é o Museu de Borodino, que é um museu assim, arredondado, e você entra, aí em volta é toda a batalha de Borodino, que foi a expulsão dos franceses em 1812, né? Napoleão, né? Napoleão, exatamente. E é um museu, parece que você está dentro, porque é uma pintura e você vê assim, e eles, além da pintura, são feitos de papel machê, eles fazem... Tem figuras? Figuras, cavalos, casas pegando fogo, canhão e soldados matando. Assim. Porque Napoleão incendiou Moscou, né? Exatamente. Não, essa história de incendiar não foi bem assim. O Napoleão, ele queria dominar a Rússia. Então ele falou, se eu dominar Moscou, que é a capital, eu vou dominar a Rússia. E a estratégia dos russos era o seguinte, vamos recuar. Recuaram. E estava no verão, né? Aí ele chegou, ele pensou que fosse ganhar a cidade, ele ia entregar a chave, nada. Não aconteceu nada disso. Ele chegou lá e não tinha ninguém. E os soldados ficaram 40 dias lá, na ociosidade, começaram a beber. Baixaram a guarda. E aí o que aconteceu? Aí começaram a fazer bagunça. Aí o incêndio não foi provocado por eles mesmos, pelos próprios franceses. E a hora que começou a esfriar, os russos começaram a se aproximar da cidade. Aí as batalhas começaram ali. Em 1912, a famosa Batalha de Borodino, esse museu é onde foi tomada a decisão de começar a batalha, né? Final. Nesse local fizeram esse museu, que é uma coisa muito linda, eu achei assim uma coisa impressionante. E depois Moscou também tem várias praças, tem
balé, né? Bolshoi. Bolshoi. Nós fomos ver lá não no Bolshoi, porque estava fechado assim. Nós fomos ver uma peça lá, mas não no Bolshoi. Então, depois dali, ficamos 2 dias lá, a gente fez um círculo em volta de Moscou, porque ali é onde começou a República Russa, né? Porque Moscou se situa no sul da Rússia ocidental e São Petersburgo é o norte. Mas a Rússia começou no sul. Então a gente visitou, por exemplo, cidades onde... Porque a Rússia, na verdade, teve 4 capitais, né? A primeira foi Kiev, na Ucrânia. A segunda foi Yaroslav, que fica a 100 km de Moscou. A terceira foi Moscou e a quarta foi São Petersburgo, né? E essas cidades, cada cidade tem uma história assim, em relação ao começo da Rússia. Tem por exemplo, até a Rússia começou no ano de 800. E antes disso existiam vários principados que eram áreas livres, mas dominadas pelos estrangeiros, entendeu? E os príncipes lá viviam em harmonia, porque era mais fácil conviver assim do que ficar lutando, né? Aí teve um senhor lá, um Sérgio em português, né? Ele era um monge que ele começou a ver que a coisa não estava certa. Então ele começou a organizar os vários principados para tentar uma reação contra os estrangeiros, tártaro-mongóis, que chamam, né? E ele conseguiu reunir todos os príncipes e, sob o comando de Ivan, né, que era o avô do Terrível, começou a batalha aí. E o Ivan o Terrível foi o último que conseguiu expulsar. Em homenagem a essa expulsão que ele construiu a Basílica, a Catedral de São Basílio, né, no Praça Vermelha. E essas cidades têm assim um pouco da história, todas as cidades têm um pouco da história, das conquistas, a guerra contra os tártaro-mongóis. E depois dessas cidades todas, a gente, mais ao norte, tem uma cidade chamada Novgorod, que é Cidade Nova, que chama, né? Foi na cidade, ainda tem um Kremlin, um muro assim em volta da cidade, toda cercada, mantiveram como era antes, né? E nessa cidade também tem a Catedral de Santa Sofia, que é uma santa... Igual em Istambul? Não, Istambul é outra, é parecido, mas a igreja é diferente, né? Mais modesta, assim, mas é do ano de 1600. Então, depois das cidades todas, a gente sobe em direção a São Petersburgo, que fica ao norte, né? A história de São Petersburgo é interessante, que o Pedro, o Grande, né? Pedro o Grande, ele foi criado na Europa, mas ele, quando voltou para a Rússia, ele queria fazer uma capital, né? Porque a Rússia não tinha saída para o mar, Moscou, né? Ele queria ter uma saída para o mar para aumentar o comércio com o exterior, tudo. Então ele fundou São Petersburgo. Era uma região pantanosa, porque lá é beira-mar, né? Lá é mar Báltico. Banha, né? Então nessa construção diz que morreram assim, mais de 50 mil pessoas, porque não tinham... É um povo pobre, na verdade. Não tinha tecnologia. Não tinha tecnologia nenhuma. Ele tinha a tecnologia porque ele era inteligente, ele era arquiteto, ele tinha um monte de... Cientista. Ele era um cara muito inteligente. Mas ele foi num lugar onde não tinha mão de obra especializada. Mas mesmo assim ele conseguiu fundar o forte de São Pedro e São Paulo, que é onde começou, né, o São Petersburgo. E a partir daí ele expandiu o comércio. E nessa época a Rússia era dominada pelos poloneses. E os bárbaros que vinham lá da Suécia, daquela região do norte, né? E ele conseguiu expulsar esse pessoal todo, esses invasores, e começou a República. A partir dali foi a época de crescimento, né, maior. E ele mudou a capital de Moscou para São Petersburgo. E São Petersburgo também teve 3 nomes, né? Agora é o mesmo nome, mas depois quando eles tinham muita briga com os alemães também. Então Petersburgo é nome alemão, né?
Aí mudaram para Petrogrado, que Petro é Pedro, né? E Grado é cidade. Cidade de Pedro, mesma coisa. E depois, na época do comunismo, veio Stalingrado, né? E depois, em 1900 agora, recente, 1990, se não me engano, teve um plebiscito e voltou o nome de São Petersburgo. Que é o tradicional, É né? o tradicional, porque a maioria do pessoal era de origem mais antiga, então eles queriam manter, né, o nome. Mas teve vários nomes que não ganharam, né? E São Petersburgo é uma cidade assim, é considerada a Veneza do Norte, né? Porque ele construiu canais. Para fazer o comércio entre as cidades, tudo, e tem assim vários canais como se fosse Veneza, mas não é tão igual, é parecida, né? É mais ou menos tipo Belo Horizonte, assim, o tamanho? Não, Maior? São Petersburgo tem 5 milhões de habitantes. 5 milhões? 5 milhões. E lá tem o terceiro maior museu do mundo, que é o Museu Hermitage, né? Depois do Louvre, o Museu do Prado. Mas de obra de arte ou Sim, específico? era o Museu de Catarina, né, a grande. E agora é um museu. Lá tem um quadro muito famoso, que é do Rembrandt, que é A Volta do Filho Pródigo. Não sei se você já viu. Só de nome. O Rembrandt perdeu um filho. A história é que ele perdeu um filho com tuberculose, com 21 anos, né? E ele, em homenagem ao filho que retornaria para casa, né? Ele fez esse quadro aí. É muito interessante que ele é um filho abraçado com ele, né? Com o pai. Tem duas mãos sobre as costas, uma masculina e outra feminina. E a esposa num fundo mais que já tinha morrido. Em perspectiva, né? É isso. E dois amigos dele do lado, parentes assim. Mas o museu, assim, o quadro mais interessante, é como se fosse a Mona Lisa. A Mona Lisa lá Louvre. do Louvre, exatamente. Mas tem obras de vários pintores italianos, tem muito, o Greco, várias pinturas lá, né? Eles têm lá também muita coisa do Egito, tem tumbas. Na época da guerra eles saquearam também. É grande o museu? Muito grande. É um museu assim, muito grande. Se você ver tudo lá, você tem que ficar talvez uns 2 dias, né? Pra ver quase tudo, né? E lá também é uma cidade muito cultural, né? Porque é uma cidade mais assim, é mais cultural do que Moscou. É a briga, né? Entre São Paulo, Rio, Moscou. Moscou. Quem morava lá era Dostoiévski, né? Exatamente. Ele escreveu o Crime e Castigo lá. Foi lá, Crime e Castigo. E aí, assim, até em termos de futebol tem a briga, né, entre as duas cidades. Mas o que você gostou mais das duas, entre as duas? Olha, eu gostei mais de Moscou, né, porque Moscou tem mais história, assim. São Petersburgo foi uma cidade mais, assim, mais moderna. Ela foi de 1600 que começou, né, 1620. Modernizar. Não, ela foi fundada em 1600. Moscou é do ano de 800. E Petersburgo fica mais afastado também, né? Petersburgo fica ao norte, né? Moscou fica no centro do país, né? São Petersburgo fica mais ao lado, por exemplo, no Mar Báltico, até a Suécia ali, fica 300 quilômetros. Você pode fazer um cruzeiro saindo de São Petersburgo, visitando o norte da Europa. Tranquilo, né? Tranquilo. E lá tem muito navegação, porque é uma região de muita água, né? Tem canais. Não, rio mesmo. Além dos canais, tem os rios grandes. Tem o rio Neva, que corta São Petersburgo. É um rio assim, tem muitas embarcações, muitos navios de grande porte que circulam, né? E essa cidade assim é lotada dessa gentalha como a gente vê em São Paulo? Então, porque você vai na Praça da Sé, você não consegue andar ali. Não,
o povo lá é diferente daqui do Brasil, né? Você não vê povo tão pobre assim como aqui. Aquela loucura da Praça da Sé, por exemplo. Não é bem assim, não. Eu acho que tem menos gente, sim. Menos, né? Mas o interessante também em Moscou é o metrô de Moscou, né? Que É moderno? É um dos mais bonitos do mundo. E a gente faz um tour pelo metrô. É motivo de visita. Motivo de tour, exatamente. Por exemplo, cada estação tem um adorno diferente. Um tem estátuas de... Ah, tem temas. Temas, exatamente. Temático, né? Outros são vitrais, outros são de revestimento de granito de alto nível. E é uma coisa assim... que chama a atenção dos turistas, né? Todo mundo faz esse tour aí. E a cidade assim é muito assim limpa, a gente vê muito limpeza, assim, não vê muita sujeira, como se vê em São Paulo, por exemplo. São Paulo é uma loucura. E aí se pergunta pro pessoal lá em relação a Stalin, né? O pessoal fala assim que ele realmente foi um tirano, mas ele fez coisa, né? Stalin? É. Ele fez muita coisa, assim, mas, claro, sobre a Na ponta da espada. ponta da espada e da espingarda. Mas é uma viagem interessante, eu recomendo para quem quiser conhecer um pouco da... Você visitou só essas duas cidades? Não, e as cidades que eram ao redor da Rússia. A gente fez um circuito chamado Círculo do Ouro, né? O Círculo do Ouro é porque as igrejas lá, elas têm uma abóbada em forma de chama de vela. Sei. E eram de ouro todas. É característico, a gente vê nas revistas. E a gente andou 1.500 quilômetros ao redor da Rússia, cada dia numa cidade, visitando uma cidade por dia, né? Com Trem ou avião? de ônibus. Ônibus. E depois desse 1.500 a gente andou mais 600 em direção a São Petersburgo. Né? Mas assim, cada cidade tem uma história, né? Assim, por exemplo, tem uma cidade de Yaroslav, tem a igreja de Santo Elias, homenagem a Santo Elias. Essa Catedral de Santa Sofia em Novgorod. E cada cidade tem E é engraçado que a cultura deles é tudo baseado no cristianismo ortodoxo. Muitos santos. Quer dizer que o comunismo não conseguiu apagar Não isso aí. conseguiu apagar, quer dizer, acho que reavivou, parece, né? Ficou adormecido um tempo, né? Exatamente. E engraçado que no tempo do comunismo as igrejas viraram museus. E tem histórias também que no Kremlin tem a Catedral da Anunciação, que seria a Anunciação de Cristo, né? E a Catedral do Santo Sepulcro, a Sepultura que seria, né? Lá eles falam assim, a Catedral não é da Sepultura, é da dormição, que eles acreditam que o cara, quando você morre, você não morre, você dorme, né? Então, ele chama dormição. E nessa Catedral da Anunciação, que tem imagem as catedrais lá são todas revestidas com pinturas de 1500, 1600. E quando o Napoleão esteve lá, essas igrejas viraram estrebaria. Sacanagem do gordo, hein? E tem também nessa Catedral da Anunciação tem um quadro muito interessante que eles mostram a relação do bem e o mal, né? Que o inferno, o céu e o inferno, isso é muito comum nos países. Maniqueísmo, né? É. Aí tem lá um painel na parede, tem lá o bem e o mal. O bem, o lado direito é o bem, que tem Jesus, os guerreiros, e o lado esquerdo o inferno, que seria mulher, os muçulmanos, serpente. É bem emblemático esse quadro, eu guardei muito porque a cultura, né, do antigo, do céu e inferno é muito comum, um país altamente cristão, né? Engraçado que lá o cristão é ortodoxo, né? É diferente um pouco do católico, né? Eles têm uma
assim, na verdade, pela ortodoxia, Deus é único, assim, eles não... Cristo seria um filho de Deus, mas é terreno, ele não tem tanto poder, assim, entre aspas, como o Pai, né, que seria Deus. Aí separam bem isso aí, né? Separam bem, então, por isso que são ortodoxos. E a missa, nós tivemos algumas missas também, é diferente, eles demoram 2 horas. Nossa Senhora. E não pode sentar na missa. E a missa é toda cantada. Em latim ou em russo mesmo? Não, em russo mesmo. E tem certas missas que vão corais com maestros para cantar a missa inteira. Eles são muito assim, apegados mesmo à religião. Né? É claro que eu não vi muito jovens, não deve ser, mas os velhos são muito apegados. E o sinal da cruz deles é meio diferente do nosso. Eles fazem Pai, Filho, à direita primeiro, Espírito Santo, porque eles terminam no coração. Então é diferença pequena, né? E outra coisa, os padres que fazem a catequização da igreja e tal, os que não ficam em mosteiros, eles podem casar. Só não podem casar os que ficam nos mosteiros que eles fazem. Os mosteiros, na verdade, são escolas, né? São escolas do cristianismo ortodoxo. Você viu nas ruas esse pessoal, esses punks, esse pessoal com taxinha no nariz, cabelo verde, não, vermelho? Mas quando a gente estava lá, teve uma passeata gay. Em Moscou? Não foi em Moscou, foi numa cidade vizinha lá, eu não lembro o nome. Mas porque, assim, eles estão se abrindo, né? É como um país. Ah, tá. Tá começando, né? A ocidentalização não tem como não deixar entrar, né? Então você vê muito, por exemplo, você não parece estar num país comunista. Mas o Putin mantém o país a... Ele era da KGB, né? Exatamente, ferro e fogo. O regime lá, se você não for comunista, assim, do partido, você não tem altos poderes, né? Porque é muito unipartidário, na verdade, não tem outro partido. Não é como os Estados Unidos tem bipartidário. Né? E qualquer coisa ele envenena também, Exatamente, né? Aí fica difícil. Ele é uma personificação dos antigos, não tem... Stalin, principalmente, né? Principalmente, Ele deve ser fã do Stalin. Provavelmente. Eu acho que o Stalin foi reativação do Ivan. Do Ivan, né? E agora com um armamento mais poderoso, né? E o Putin... o Putin é uma reativação do... Stalin. Exatamente. Mas a viagem então foi boa, você gostou? Foi muito boa. Eu acho que vale a pena. Quem quiser fazer essa... Eu indico. Tá falado então. Fechado.